Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. E agora, no finalzinho de abril de 2025, eu descobri que o streaming gratuito Mercado Play, lá do Mercado Livre, pode ser assistido pela televisão também. Você pode entrar lá na loja de aplicativos, baixar, instalar na tua TV e ele vai rodar. Eu não tenho problema em assistir no notebook, até mesmo nem no celular, mas na televisão, telona, sofazão, assim, né? Não que eu não fique deitadão também para assistir no notebook, mas eu fui estrear. E aí estreiei assistindo aquele o conto das duas irmãs, enfim, a refilmagem americana de 2009 do filme coreano lá, The Tale of Two Sisters, de 2002, 2003, que no Brasil parece que se chamou Medo. Uma das refilmagens, né, aquele filme coreano, teve uma refilmagem francesa também, que assim eu nunca vi. Enfim, na primeira década deste século, um monte de filme japonês e coreano, né, sul-coreanos, foram refilmados. Como não tinha visto esse aí, falei, vamos dar uma olhada, né? Claro, eu já lembrava da grande virada de trama. Foi pelo menos interessante para eu ver se dava para pegar indícios dessa virada assistindo ao filme. Não vou dar spoiler para quem não conhece nenhum dos filmes, tá? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É muito frequente que as pessoas acabem dizendo assim: ah, o original é melhor, a refilmagem perde um pouco. E às vezes sem meio que explicar direito, ou pelo menos tentar explicar a razão, né? Eu acho que o original é melhor, sim. E a razão pela qual eu acho isso é que, assim, é uma história absurdinha, né? Que no original, pelo que eu me lembro, há muitos e muitos anos que eu assisti, esse absurdo vinha envolto em um clima meio de conto de fadas pervertido, numa cinematografia, um clima assim não muito real, vamos dizer, realista, vamos dizer assim, né? Então aí, no universo criado pelo filme original, fazia sentido aquilo. Neste filme americano, apesar de assim, você ter aquelas longas partes, não longas, mas assim, frequentes partes que tem nesse tipo de filme de terror, né? Sonhos, alucinações, blá blá blá. Você tem um mundo que é meio realista. É um mundo que está mais para o canal Lifetime, é um mundo que está mais para um suspense psicológico do que para um mundo que está dialogando com uma possível madrasta malvada ou com uma possível história de terror, né? Então parece que só uma personagem está imersa em um mundo do terror, mas essa personagem saiu de um hospício, sei lá como se diz hoje em dia, esses lugares, casa de saúde, não, porque não sei. Bom, hospício, não sei falar de outra forma, como que saiu, já hospital mental, tarará. Então, é claro, ela já não é uma narradora muito confiável, porque, embora tenha sido dito lá que ela estava boa, mas ela ficou 10 meses nesse lugar, depois de da mãe dela ter morrido num incêndio. Então você fala, tá, para ela recair é fácil. Então, mas as outras personagens, a irmã, o pai, a possível madrasta e todo o resto estão meio que num mundo de suspense, né? Como eu falei, não é terror. Então, quando você tem aquela grande virada de trama, que vai depender de que informações não tenham sido checadas, perguntas bastante óbvias não tenham sido feitas, ou alguns comportamentos não tenham sido questionados, fica realmente menos impactante, vamos dizer assim. No sentido artístico, pode te impactar pela virada em si, se você não conhece nenhuma das histórias, né?
mas em termos estéticos fica meio desconjuntado, por isso que eu acho que o filme coreano é melhor, sim, né? Tem um motivo. Ah, discordo de ter um motivo. Ok, ok, mas pelo menos a gente tem que dar um motivo. Tá? Então é assim, é uma moça, começa lá, ela tá no hospício, no hospital mental, e alguém lá, o médico, fala que agora você tá bem. Eu falei, eu não vou dar spoilers, não se preocupe, nem vou falar dos indícios, porque falei no começo que eu ia percebendo se tinha indícios da virada, né? Tá cheio de indícios da virada, né? De trama. Quem tá. Bom, esse filme é de 2009, a virada de trama que tinha em 2009 já não era nova, não apenas porque era uma refilmagem né, do filme sul-coreano, mas porque isso já tinha sido feito, inclusive, no cinema norte-americano mesmo, estadunidense mesmo. Você não precisava nem conhecer K-horror ou J-horror. Tá? Bom, aí, mas tá cheio desse tipo de pista, né? Para quem já conhece filme de terror, é só ver mais ou menos assim, quem que conversa com quem, que você mais, né? Bom, aí essa moça volta para casa dela depois que ela tá liberada já pelo médico, volta lá para casa dela. Aí, assim, uma casa daquelas enormes, na beira de uma ilha. Eu adoro essas casas grandes. Mas eu achei a cinematografia muito clara, assim, né? E lá ela. Então a gente sabe que a mãe dela morrera num incêndio, ela tava, né? E agora, quando ela volta para casa dela, a que era enfermeira da mãe, que tem idade para ser irmã dela, né? Vai casar com o Papi, né? O Papi já se recuperou da viuvez e tá que tá lá com a mocinha. É claro que a nossa moça que saiu lá não gosta disso e ela reencontra a irmã dela. São duas irmãs, lembra? Está até no título do filme. E aí, então, essas duas irmãs, ressentidas com a futura madrasta, ela já dorme com o papai, mas ela não é casada com o papai, mas vai casar. Elas começam a procurar pistas para ver, será que ela quer o dinheiro do papi, né? Só que ao mesmo tempo a irmã que saiu do hospital psiquiátrico, melhor que o manicômio, né? Hospital psiquiátrico, lembrei no final do vídeo. Bom, enfim, ela começa a ter, claro, visões da mãe e não lembra direito como aconteceu, blá, 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 blá. Então você vai ter, assim, uma investigação. Parece um filme do Lifetime de investigação. Mulheres sendo passivo-agressivas, mulheres ali não se gostando, sendo falsas uma com a outra, porque é de pão gritando, complexo de Elétra, tudo quanto é que se gritando tal. E, ao mesmo tempo, uma dessas mulheres tendo essas visões aí. Até que no final você vai ter a virada, né? Então, assim, ele é um filme que é bonito de ver até, mas ele não. Ele, ele só funciona mesmo como um filme de virada pela virada, né? Mas eu já dei, acho que, o motivo no começo. Olha, gente, você é muito exigente, nossa, nada presta, nada não sei o quê. Esse filme foi dirigido por dois irmãos, tanto é que você vai ver lá, The Gard Brothers. Procura no IMDb o que os irmãos. Isso é de 2009. Então eles devem ter dirigido esse filme em 2008. Procura no IMDb qual foi o outro filme que esses irmãos cara dirigiram. Sabe quando? Em 2023. Porque, claro, o filme não fez sucesso, né? Porque ele não. Ele pode ter. Ele é correto em um monte de coisas, mas ele foi só mais um filme genérico para a época. Agora, os atores não tão ruins, não. Quando a gente sabe qual vai ser né, a virada, ou mesmo depois que se tem virada, você começa a lembrar, por isso que falavam desse jeito, por isso que tinha, né? Só que aí, como eu falei, como as outras pessoas estavam numa pegada, num mundo que estava mais regido pelo realismo, mas por que essa pessoa então não perguntou tal? Ou por que fulana não falou com Beltrano tal coisa, ou por que que não questionou isso, né? Porque nem todo mundo estava na mesma vibe. Se tivesse um clima, entre aspas, mas surreal envolvendo tudo, tranquilo, né? É tudo uma questão de você construir mundos críveis, tá?
Agora, sei lá, é um filme do Lifetime de terror, né? Ok, eu não odiei, não. Eu só tô dizendo que o coreano é melhor, né? Agora, odiar, assim, que porcaria, não, não, não é não, tá? Tchau.